Mochileiro Sem Pauta no ar, e hoje na bancada, para tentar seguir o script, está ela aqui na bancada, diretamente do Rio de Janeiro, Babi! Olá! Estamos aí mais uma vez, acho que é o meu quarto podcast, tô adorando. Vamos lá, falar sobre um tema que eu adoro, viajar em casal, porque eu tenho muita experiência, sabe, gente? 4 anos viajando sozinha. E diretamente de Pokhara, em terras nepalescas, o casalzinho mais fofo, conhecido também como Pandas. Bem-vindo ao programa Rick and Pri. E aí, quanta honra poder participar desse podcast. Diferente da Babi, esse é o nosso primeiro. Estamos bem felizes por poder abrir totalmente o nosso relacionamento aqui nessa conversa agora, né, amor? Isso aí, fala galera! Bom, sou fã de podcast, sou fã desse podcast, sou fã desses dois aí e do maridão também. Então, para conversar sobre essa parada aí de viajar em casal. Babi, a gente comenta o que aconteceu nos bastidores. Babi deu um mute, gente. Olha só o que tá acontecendo. A Babi deu um mute, tô falando aqui sozinha. Boa, Babi. Garanti. Eu acho que a gente precisa falar sobre o que aconteceu nos bastidores, entendeu? Estamos gravando esse podcast numa quarta-feira. Era para ter acontecido há 2 dias. E, Kainan, conte pra gente, por que não rolou o podcast? Estava eu acordando aqui próximo da praia, tudo estava ok para gravar. E pra galera, só para entender os bastidores, toma um tempo agendar essa gravação, tem um fuso horário, cada um tá numa parte do mundo, tem a internet. Aí faltando 4 horas, galera, tá tudo ok? Aí eles mandam, Kainan, tivemos um problema, brigamos. Falei, puta que lá merda. Probleminha técnico. Um probleminha, um problemão, falando de casal em viagem, os caras brigam. O que calhou muito bem, porque a gente vai mostrar esse lado humano, pra que viagem em casal não é aquele romance nos filmes que a gente vê. Não, olha, Relacionamento. acordamos virado no Jiraya esse dia. Olha. Vocês querem contar pra gente o que aconteceu esse dia pra vocês cancelarem a gravação do podcast? Eu posso te dizer que eu não lembro. As nossas brigas são, às vezes, são tão assim, tão briga por bobeira, que muitas vezes, como foi o caso dessa, a gente acorda meio assim, cara, eu acho que eu briguei na noite anterior, tal. O que aconteceu mesmo? Por que eu tô bravo com ela? Amor, por que a gente brigou? Eu não lembro também, não. Não, geralmente a Pri lembra um pouquinho melhor que eu, a memória é mais falha. Você lembra, amor, o que foi? Eu acho que começou quando eu tava com sono, e aí você tava falando muito alto, e eu fico muito irritada com isso. Olha que bobeira. Babi, olha, nossa senhora. Eu falo por mim, achando que a briga foi algo sério, e de repente os caras, era assim, sono, falando alto. Olha só, isso eu não esperava. Mas privação de sono é um problema, cara. Principalmente pra Priscila, vou te falar. Eu brigo Privou quando ela tô de com sono fome. E de Vocês comida, brigam quando estão com fome? Eu brigo, eu fico muito mal-humorada. Vocês têm briga por causa de fome? Demais. Ambos ficam irritados, assim, com fome. Eu tive a chance, ou não o privilégio de Mas a gente já detectou. Tem hora que a gente fala assim, é hora de acabou a conversa, a gente come, depois a gente continua. Já rolou muito disso. Eu convivi com esses dois e o vício da Pri é chocolate. Eu acho que se o Rick privar ela do cacau, ela surta. Com o Rick ela também surta. Exatamente, é isso que é um cara que conhece a gente. Que não fizeram essas 3 semanas de Darby, né, cara? Mas é bem isso. Não me prive da cerveja e não prive a Pri de chocolate, que tá tudo bem. Então conta pra gente quais são os maiores motivos de discussão de vocês dois. Começando por baixo já, sem perguntinha boa, já vamos começar atacando. Vamos lá, galera. Já que a gente tá falando sobre o tema, né? Durante a viagem, eu acho que a maior parte das brigas são por conta da gente estar à flor da pele por conta de alguma situação bem específica de viagem, porque essa coisa de viajar e ter que tomar decisões o tempo todo, e você tá sempre se deslocando, sempre mudando, você tem que ser flexível e você tem que tomar muitas decisões durante o mesmo dia. A rotina da viagem deixa a gente mais, assim, irritado do que o normal. O principal motivo de briga são as coisas
Sabe, eu costumo dizer assim, sabe aquelas brigas que você tinha com o irmão, que também não devia, também era uma hiperconvivência? Briga idiota, ou tava comendo um chocolate, daí você fica ali segurando, ele comeu tudo, daí você fica mostrando o chocolate ali que você ainda tem, e daí aquilo vira uma briga. É tipo isso. Vira assim, da rotina da viagem, né, viram coisas bobinhas. Sou eu. Que bom. O objetivo de hoje, então, é não brigar no podcast, né? Exato. Temos essa meta. Se bem que ia ser um negócio muito, assim, legítimo, né, cara? De brigar aqui no podcast, amor. Vamos dar um jeito. Não vamos fazer isso não, amor. Ficar feio, né? Mas, no geral, eu diria que a gente acaba brigando por coisas bobas mesmo. Tem um monte de decisão para tomar. Como você não tem uma rotina, tá sempre se deslocando, você não consegue ter aquela rotina que você tem quando você tá no seu país, acorda em tal horário, toma café naquele mesmo horário e tal. Então, às vezes, você tem muita fome, às vezes tá com sono por conta do desenrolar da viagem. Ou, às vezes, tem um perrengue, assim, que aconteceu, eles têm que tomar uma decisão rápido. Esse tipo de coisa acaba gerando oportunidade para brigas mesmo, sabe? A gente nunca brigou por algo fundamental na nossa vida. Cara, quero ter filhos, eu não quero. Eu quero ir pro Japão, puta, eu não quero ir no Japão. Então cada um vai você vai pro Japão, eu vou pro outro lugar. Coisas muito fundamentais, assim, a gente nunca teve, assim, sabe, como razão pra uma briga da gente. Sempre coisa boba que a gente acaba resolvendo rapidinho e bola pra frente. E a viagem é muito intensa, né? Então tudo fica muito mais à flor da pele, muito convivência, 24 horas. Com certeza. Eu admiro. Intensa. Isso é uma coisa que a gente faz muito durante a viagem e tá com o outro, né? Tá o tempo inteiro. Depois a gente vai falar disso. Tenho certeza que vão vir perguntas nesse sentido e a gente vai falar sobre isso também. Eu sinceramente não sei como é que vocês aguentam. Sacanagem. Você tá nos encorajando, Babi, a impressão minha. Não, eu acho maravilhoso. Eu viajo sozinha, eu vejo casal viajando sozinha, olha assim, caraca, os caras são foda. Tem horas que é complicado mesmo. Mas é bacana também. Acho que tem o pró e o con, né? Tem horas que. Como tudo na vida. Exatamente. Essa hiperconvivência acaba sendo meio demais, aí você tem que respeitar o espaço do outro, e tem hora que tudo que você quer é ter o outro do lado para conversar sobre algo que você acabou de aprender, alguma reflexão que você está fazendo, enfim, um momento no alto da montanha, vendo o pôr do sol, tem prós e cons. Pri, Rick, os ouvintes, eles ficaram bem curiosos em relação à questão da privacidade. A gente sabe que é necessário, como qualquer ser humano, é intrínseco isso. Como é que vocês driblam essa questão da privacidade? É necessário você afastar fisicamente da companheira ou é só no silêncio? Como é que vocês fazem? Bom, tem muitas formas de fazer isso. Mas a que dá mais certo normalmente é quando a gente pratica respeito e empatia. Porque às vezes não tem como a gente se afastar fisicamente um do outro. Então, às vezes é uma questão de dar espaço para o outro fazer o que ele quer. E às vezes pode rolar se afastar para assistir um Netflix, ficar na dele, sabe? Então a gente aprendeu a dar uma afastada quando a gente percebe que o outro tá mais irritado, que o outro tá precisando ficar mais sozinho. Não no sentido de ficar sozinho, mas de estar com outras pessoas para que a gente não fique o tempo todo só nós. Então é por isso que a gente sempre prioriza ficar em hostel ou então fazer o couchsurfing. A gente procura equilibrar para que a gente não fique sempre sozinho. Então essa interação com as pessoas ajuda a equilibrar assim um pouquinho dessa hiperconvivência. Eu conheço um casal que viaja, um casal que viaja junto. E eles tiram tempo, às vezes separam, passam 15 dias. Cada um vai para um canto fazer o seu rolê e depois se juntam. Vocês já pensaram sobre isso? Sim, com certeza. E isso é uma das experiências que vai acontecer, sem dúvida, até o final da viagem. Ainda que a gente ame viajar juntos, a gente gostaria de entender como que seria uma viagem sozinhos também. A única vez que eu viajei sozinho faz muito, muito tempo, e foi uma viagem quando eu tinha uma cabeça completamente diferente, o objetivo era outro, foi para fazer um intercâmbio de 1 mês no Canadá, e a ideia agora, enfim, tendo já passado por tanto, né, junto com a Pri, seria me distanciar por um tempo. A gente pensou até de repente 1 mês, e ver como é que funciona, sabe, sozinho, enfim, o que eu absorvo, como é que vai ser essa experiência também. Sem dúvida a gente vai fazer isso até o final da viagem.
Você criou uma Olha. dependência tão grande que acaba esquecendo como é estar sozinho na estrada. Exatamente. Com certeza. Mas, amor, quem vai cozinhar pra mim, amor? Ah, me dei mal nessa. Te vira, meu Vou filho. emagrecer. Não, concordo. A gente quer fazer isso, sim. São experiências completamente diferentes. E é importante para a individualidade de cada um também, né? Eu lembro um podcast que eu ouvi, que falava sobre quando você tá sozinho, é o único momento que você é realmente 100% quem você é. Porque quando você tá com outra pessoa, de alguma maneira você tem que ceder, você tem que adequar a sua fala, algumas das suas atitudes, para você poder conviver em harmonia. E aí quando você tá sozinho, certeza. você faz exatamente o que você quer. Vai ser muito interessante. Eu tô ansiosa para essa parte aí também. Eu acho. E acho que a gente Mas pode sabe o que é fazer em legal? outros momentos da vida também, né? A gente... Claro. Acho que não é uma coisa pontual. Se eu acho que for uma coisa que agradar a gente, e eu acho que eu acho que é válido e é importante a gente ter esse momento individual. E a gente já fez viagens sozinhos, por mais que faça muito tempo. A gente já tem o gosto da experiência individual e a gente sabe que isso é muito importante. Então, eu acho que vai ser bem legal para os dois. Acho que a gente vai voltar com muita história para contar, para compartilhar e muito autoconhecimento. Com certeza. Então, faremos. Mas o mais legal disso é que assim, quando a gente fizer isso, não vai ser uma fuga. Nossa, eu preciso ficar longe da Pri, ou eu preciso ficar longe do Rick. Vai ser para agregar na experiência como um todo dessa viagem, já que a gente está fazendo uma viagem tão transformadora e tão imersiva, enfim, de tanto tempo, a gente vai aproveitar isso para poder ter essa experiência, mas não é uma fuga de nós mesmos, sabe? É, na verdade, para se encontrar com cada um de nós. Pri, Rick, na internet se lê muito que quando casais viajam, a internet diz que 40% até 50% se divorciam. As discussões vão para outro patamar. Vocês já são casados há 9 anos, não é isso? Só para o ouvinte se situar. 6 anos. 6 anos. Mas a gente está juntos desde 2008. Nosso primeiro beijo foi no dia 23 de maio de 2008. Então, quando você... gente, para que ele sabe a data, olha isso. Vamos lá. Sabe, ainda bem que ele sabe. Obrigada, Senhor. Alguém tem que lembrar disso. Meu Deus. Voltando para a pergunta... Vai lá. Vocês tinham noção na relação de vocês, passaram pela cabeça que existia uma chance de divórcio nessa viagem? Porque vocês não tinham noção da realidade como é viajar em casal. Vocês poderiam estar colocando em risco esse casamento ou não? Em nenhum momento. Nunca. Para te falar bem a verdade. De verdade, do fundo do meu coração, cara. Não passou a Pri, enfim. Eu imagino que também não tenha passado, ela pode falar por ela, mas em nenhum momento, cara. A gente só pensou nessa viagem como algo que iria agregar, iria fazer a gente melhorar, inclusive como casal, que eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que essa hiperconvivência, ela é uma faca de 2 gumes, entendeu? Realmente, não é à toa que tem essa estatística aí que você está falando, de uma pancada de gente que se separa. A gente, inclusive, tem um ex-casal de amigos que, depois de uma viagem de longo prazo, acabou se separando. Porque, realmente, você está o tempo inteiro junto com a pessoa e você começa a aprender muito sobre a pessoa, às vezes você enxerga coisas que você não enxergava antes, enfim. Mas a gente também tem um trunfo a nosso favor, que a gente já estava, antes da gente fazer essa viagem, a gente já estava há 10 anos juntos. Tudo bem, você está viajando e você aprende mais sobre a pessoa cada vez, mas você já tem um histórico de relacionamento de muito tempo com a pessoa, então isso ajudou. A gente nunca teve essa visão assim mais amedrontada ou meio negativa, meio pessimista, caramba, será que vai comprometer o nosso relacionamento? A gente sabia sim que em diversos momentos a gente ia brigar, batata, é o que está acontecendo, mas enfim, a gente sabia também que a viagem seria maravilhosa para nós dois, por mais que a gente brigue eventualmente. Da minha parte eu nunca pensei nesse sentido, nem quando a gente teve a ideia, nem quando eu estava planejando, em nenhum momento, de verdade. O que a viagem faz, na verdade, expor de forma mais rápida os problemas que já existem. Então, assim, aquilo que a rotina esconde, aquilo que numa rotina do dia a dia você facilmente bota embaixo do tapete, na viagem isso vem como um tapa na sua cara, sempre, constantemente. Que é essa sensação que eu tenho, aquele probleminha que o casal tem, que já incomodava na vida pré-viagem, era empurrado com a barriga, né?
e na viagem aquilo realmente se transforma em um monstro. E a gente já tinha uma relação, desses 10 anos, a gente teve uma relação à distância de 5 anos, onde a gente aprendeu muito sobre individualidade. Acho que só por isso que o relacionamento à distância sobreviveu 5 anos. E depois a gente teve uma convivência muito próxima, porque a gente morava longe das nossas famílias e dos nossos amigos em Curitiba. Então, meio que em 10 anos, a gente teve 2 experiências que acho que nos prepararam, assim, para essa hiperconvivência hoje. Amor, vou fazer um parênteses aqui. Por exemplo, a Pri falou, tem coisas que você coloca embaixo do tapete que na viagem você, né, não consegue colocar mais. Ela sempre colocou embaixo do tapete que ela tinha medo de vento. Até a gente acampar em frente de um canyon na Namíbia, numa barraca daquelas em cima do teto do carro, começar a ventar pra caramba e ela entrar num surto psicótico de que realmente, cara, a gente ia morrer ali, entendeu? Então, nesse dia eu falei, olha só, a danada tem medo de vento, nunca falou nada, cara. Mas nem eu sabia, meu filho. A gente tá falando até agora das coisas ruins, né? Porque a gente sempre foca nas coisas negativas, desafio, as brigas. Mas em qual aspecto na relação de vocês se mostrou inesperado positivamente? Uma coisa que o Rick não esperava da Pri, e aí, de repente, durante a viagem, caramba, a Pri consegue fazer isso ou tomar esse tipo de atitude e vice-versa. Começa aí, amor. Não, começa você. Começa aí, amor, porque eu não sei o que dizer. Ladies first, sei lá. Que ladies first começa não, aí, rapaz. Porque enquanto você formula a tua resposta, eu vou pensando na minha, por favor. Não, é a minha estratégia também. O cara ainda tem pergunta simples, sabe, gente? Cara, sabe o que pega? Eu acho que a gente acaba... Como posso dizer, cara? A gente também, por outro lado, a gente romantiza muito. Fala, cara, vou descobrir altas coisas e tal. E eu acho que a gente tinha um tempão, né, cara, juntos, sabe? A gente começou a viagem já há 10 anos de relacionamento, né? E a gente teve essas experiências que a Pri falou. Então, sei lá, não sei se tem algo extremamente novo que eu posso dizer, cara... Não, eu acho ótimo você colocar isso, porque eu acho que a viagem, ela não traz coisas muito novas. Eu acho que ela só mostra mais intenso características que a gente tinha no dia a dia, só que ela vai se mostrar mais intensa. Assim, seria até estranho, né? Você chegar assim, fazendo essa viagem com a Pri, cara, nossa, como assim ela faz isso, sabe? Tipo, eu tava há 10 anos com a pessoa, por que você só me mostrou agora, durante a viagem, amor? Sabe? Tipo, então, eu acho que é meio que por aí, a gente se conhece muito e a gente sempre falou de tudo, nunca teve filtros entre nós, a gente nunca teve problemas, assim, a gente não teve tabu, essa é a verdade, a gente nunca teve tabu, sabe? A gente gostou sempre de falar sobre tudo, conheço ela me conhece, só que durante a viagem você tem mais chance, sim, de ver mais manias, de ver mais trejeitos da pessoa, de ver mais vezes como ela reage a determinados problemas, esse tipo de coisa, sabe? Mas uma coisa que eu bom, sei assim, que diferente? De diferente eu não digo, uma coisa que eu consegui perceber. Por mesmo exemplo, é que a Pri... ela não sabia cozinhar, de repente, a Pri sabe cozinhar. Não, continuo sem saber. Ela continua sem saber, tá é verdade. Desesperada quando eles vão se separar, como é que ela vai comer? Não mudou não, menino. Não, o que eu percebi na Pri é alguns medos, porque, cara, é normal. Às vezes você tem essa... Você tá fora da sua zona de conforto, na verdade isso é bem clichê, mas isso enfim, eu falaria é verdade. de mim mesma, pode falar, amor. Isso eu falaria de mim mesma, foi uma grande descoberta da viagem. O quê? Dos medos, você tá falando? Dos medos, Ah, tá. Enfim, quando você tá na sua vida normal lá, né, trabalha, final de semana sai pra tomar cerveja, na segunda-feira você volta, trabalha, assim por diante, aquela coisa um pouco mais rotineira, você não tem oportunidade de perceber algumas coisas, e aí, por exemplo, a gente estava acampando na Geórgia, e a gente preferiu fazer dessa maneira, porque é um país incrível, né, de natureza, enfim, até recomendo muito para quem estiver ouvindo fazer uma viagem para lá, e a gente acampou demais, assim, justamente para poder aproveitar essa conexão que a gente teria com a natureza, com as montanhas, com os lagos que o país tem para oferecer e tudo mais. Só que é um país, enfim, como a gente estava numa área montanhosa, enfim, a gente estava numa época de chuvas e aí sempre tinha trovoadas e tudo mais. E uma coisa que eu percebi, por exemplo, foi que a Pri, ela tem medo, assim, ela tem muito, muito medo de algumas grandes demonstrações de poder da natureza, assim. Então começa a trovejar animalescamente, assim. Claro, você tá na barraca, você tá um pouco mais vulnerável. Eu percebi algumas situações de quase pânico, que acho que ela conseguiu... Eu também tenho, Pri. É. Nossa, pavor, menina.
Meu pai amado. Eu não sabia disso, não. Mas isso, o Henrique tá falando disso, dos medos. Parece que é uma coisa ruim, né? Mas isso que ele percebeu e que também é uma descoberta minha, é uma coisa boa. Com Porque certeza. daí eu posso lidar com isso, entende? Então, só pra... Do Rick, ele descobriu meus medos. Uma coisa que eu posso falar de mim, cara, mas ficou Mas é eu que ainda tenho que falar mais... de você agora, Henrique. Eu tô te ajudando, então tá bom. Vai, fala de mim. Eu Pediu tava falando ajuda de não, você rapaz. e de mim. Eu tava te ajudando, mas manda bala então, vai. Eu já sabia que o senhor, meu marido, era uma pessoa assim, muito forte para algumas coisas e tal. Mas eu não imaginava que ele conseguisse. Isso me surpreendeu mesmo, e me surpreende até hoje. Como ele consegue levar tudo o que acontece na viagem com bom humor, como se estivesse em casa, sabe? Ah, tranquilo, tá ventando? Tá ventando. Ah, vamos ter que fazer uma caminhada de tanto? Tudo bem, tranquilo. Vamos andar 5 km com a mochila? Vamos, tranquilo. Então, isso eu já sabia dele, né? Isso sempre foi uma característica muito forte. Mas eu não imaginava que ele fosse que ele tinha tanta energia, ele não fica mal, ele não absorve coisas negativas, ele não se sente cansado, é muito difícil. E isso eu admiro nele e me impressionou na viagem, assim, essa força que ele tem, essa energia que ele tem e essa positividade. Isso realmente, assim, me surpreendeu na viagem. Ganhou o dia, Rick. Que lindo. Que lindo. Ganhei, cara. E deve fazer... Vou até dar mais um gole na minha cerveja aqui. E deve fazer uma puta diferença também nessa positividade, essa energia no dia a dia de vocês. Faz porque eu não sou assim, né? Eu sou bem bipolar, eu mudo bastante, assim. Adoro a sinceridade da Pri. Eu sou terrível, não sei como o Henrique me aguenta, de verdade. Amor, não, peraí, também não é assim. Amor, eu te amo demais. Não é assim, não é assim, né? Sou terrível, não sei como ele me aguenta. Nossa. Não, peraí. Não, eu sei, só não quero falar, né, Babi? Tenho meus truques, né? Mas resumindo, falando no casal como um todo, o Henrique falou certo, não dá pra romantizar, não dá pra você sair pra uma viagem dessas como casal e achar que você vai descobrir coisas maravilhosas, que você vai se descobrir como casal, que tudo vai se resolver. Não dá pra romantizar, eu acho que a viagem, muitas vezes, ela é vida normal também, ela exacerba os problemas e tudo mais, mas assim, não dá pra colocar na viagem, na conta da viagem, uma expectativa grande de que, sei lá, tudo vai mudar, eu vou descobrir coisas, porque eu acho que não dá para romantizar dessa forma. Acho que a viagem é vida normal também. Não, eu concordo, mas, por exemplo, às vezes, eu viajando sozinha, aí vem uma amiga, ai, quero viajar com você, vamos viajar, vamos. E aí você descobre que a sua amiga é muito maravilhosa na sua cidade, mas aquela amiga de 15 anos, mas que quando você vai viajar com ela por 15 dias, ela não é tão maravilhosa assim para viajar com você. Entendeu? Então, às vezes pode ser... A gente sabe exatamente o que você tá falando, viu? Às vezes pode ser que acontece isso com alguns casais, entendeu? Que nunca viajaram juntos e aí, de repente, descobre uma faceta do outro que, tipo assim, cara, somos insuportáveis juntos. Ou, às vezes, tem alguns casais que, para, de repente, seguirem aí com uma vida dois juntos, precisam de mais espaço, de mais individualidade. Na verdade, não existe certo e errado. Existe você do tipo assim, nossa, realmente eu amo essa pessoa, só que pra gente estar junto, a gente precisa preservar a nossa individualidade. E tá tudo certo, a volta ao mundo não é para esse casal. Acho ótimo a sua colocação de não existe certo ou errado, não é para todo mundo. O que funciona para um casal não necessariamente funciona para outro. E cada um vai encontrar o seu caminho, né? A gente usa bastante Couchsurfing, mas eu nunca usei como casal, é uma outra vibe. Eu fico imaginando até que ponto dividir uma cama na estrutura da casa, até que ponto o homem, tanto a mulher, aguentariam estar naquela situação. Eu não sei se eu aguentaria, não sei se teria saco, para ser bem sincero. Receber, você diz? Para receber? Não, usar o aplicativo em si como casal. Sozinho já é difícil. É tão maravilhoso. Cara, é muito legal. Até porque, assim, ó, você tem o ônus e o bônus, vai. O fato de você estar em dois, por exemplo, eu tenho certeza que
diminui a possibilidade de, não que isso seja um problema gigante no Couchsurfing, pelo contrário, acho que isso é a pequena minoria, mas a gente sabe que existem alguns casos de assédio, né? O fato de estar em casal até diminui um pouco essa possibilidade, porque, são duas pessoas, então eu acho que a pessoa fica um pouco mais, assim, de tentar qualquer bobeira. O cara que vai querer assediar não vai receber um casal. Ele vai procurar mulheres sozinhas. Alguém mais... exatamente. Uma situação mais de vulnerabilidade, né? Bem isso, infelizmente. Mas tem sido incrível, cara. A gente deu... acho que a gente tem dado muita sorte até até agora, basicamente, em só ter tido experiências legais, umas muito mais legais, outras legais, mas todas muito boas, assim, todas positivas, né, com Couchsurfing. E a gente tem aprendido muito, assim, também, cara, sobre as culturas, né, como a gente falou. Sei que eu tô desviando o assunto, falando do Couchsurfing em si, mas a fazer Couchsurfing em casal, eu vejo que não há problema nenhum, até porque as pessoas que recebem como sendo casal geralmente já é flexível, então a pessoa, por exemplo, o primeiro Couchsurfing da gente, um indiano super querido e que morava lá em Amsterdã, e ele falou, cara, vocês são um casal, então peguem a minha cama, eu durmo aqui no sofá. A gente se revezou, um dorme no chão outro dia, outro no sofá, outro na cama e tal, mas ele foi querido de, beleza, vocês são uma unidade, né, o casal, duas pessoas, então tá aqui, não vou ferir vamos dizer assim, a possibilidade de vocês dormirem juntos, sei lá. Não sei se você tem alguma outra coisa adicional. Mas, gente, tudo no casal é conversa e limite. O casal tá viajando. Legal. Então, quais são os nossos limites? Eu não quero dormir na casa das pessoas, porque eu não me sinto confortável, porque eu gosto de estar no meu quarto. E tem muito casal que viaja e não usa o Couchsurfing. Ok, tranquilo, os dois estão felizes com isso. Esse limite, vocês têm um diálogo, vocês conversam, Rick, esse é meu limite, eu não quero passar por isso. Sim. Ou não. Vocês podem a gente conversa assim. Vocês podem dar exemplo? Podemos. A gente vai, geralmente, se deixar por mim, como eu falei, eu gosto muito de me relacionar com todo mundo, gosto de conversar e tal, então se deixar por mim, eu acabo fazendo Couchsurfing puramente a trip inteira. E a Pri tem mais esses momentos que ela não quer fazer, daí a gente conversa, sabe? Enfim, acho que no Irã teve isso, por exemplo, certo, amor? Da gente conversar e falar, não, agora eu queria fazer agora eu quero ficar mais quietinha, dessa maneira. Eu não quero. Teve sim, normalmente eu falo quando eu não tô afim de ficar na casa das pessoas. Não, que não só casal não queira usar Couchsurfing. Várias pessoas que viajam ao mundo não usam Couchsurfing porque não tem interesse. Eu sou do time da Pri, que às vezes eu faço Couchsurfing e às vezes eu quero minha privacidade. Tipo, adoro interagir, mas de vez em quando, vamos lá, né? É bom ter um pouquinho de privacidade. Ai, Babi, isso é demais, gostei. Vou viajar com a Babi. Partiu, Pri! 3 dias tá bom, depois... Kainan, onde você tá agora? Onde você tá agora? Eu tô numa praia. Esquece. Beleza. Agora. A gente vai separar esse casal, Babi. A gente vai ser o fator de separação desses dois aí. Imagina, quero isso não. Quero eles juntos o máximo possível, aproveitando aí a viagem ao mundo. Eu quero que termine, eu quero criar o caos aqui. Nossa, cara. Eu sei que você já deu pra ver claramente aqui. Deu pra ver claramente aqui quem que é o diabinho e quem que é o anjinho aqui dessa conversa toda, né? Aqui é a autenticidade. Eu sou good cop, eu sou policial bonzinho. Good cop total. Mas vem aqui uma curiosidade. Quando vocês viajam em casal, vocês acabam conhecendo pessoas, seja pelo Couchsurfing ou no bar e vice-versa. Já aconteceu de você, o Rick ou a Pri, encontrar uma pessoa apaixonar? Que... Não vou nesse nível, eu não sou tão ruim assim. Imagina, ou não, você vai com a cara da pessoa, mas a Pri não vai com a cara, e como é que você fala assim, tá bom, Pri, você não gostou da pessoa, então a gente não se relaciona no quesito amizade. Já aconteceu isso ou não? Não lembro. O que você acha, amor? Eu não lembro também, cara. A gente, geralmente, quando a gente não gosta de alguém, é engraçado isso, mas é meio que junto, assim, ó. Vou te dar um exemplo. No Couchsurfing todo, com as experiências de hospedagem, todas foram incríveis e muito legais, como a gente falou. Só que teve um hangout que a gente fez quando a gente estava na cidade de Kashan, no Irã. E, enfim, a gente não ia ficar na cidade, né? A gente estava fazendo uma parceria com uma empresa de turismo, a gente estava num hotel. E aí a gente não ia ficar na cidade
não ia ter oportunidade de fazer couchsurfing naquela cidade. E a gente falou, vamos fazer um hangout. E a gente, enfim, tinha um cara que tinha já oferecido hospedagem pra gente. A gente falou, vamos sair pra fumar um narguile e tomar um chá. Lembrando que não tem cerveja no Irã, né? Enfim, e aí a gente... Peraí que tem cerveja no Irã sim, hein? Tem. A gente até pode falar dessas experiências. Tem, a gente tomou também, né? Não precisa falar. Mas não tem assim... Não precisamos entrar no assunto Irã, não. Mas peraí. Foca na pauta. Não tem assim, widely available, sabe? Lugares públicos, né? Sim, não. Isso. Eu sei, mas só porque tem como achar, entendeu? Vamos deixar pra galera, vai pro Irã, vai pegar aquela cervejinha legal. Aquela cervejinha proibida, né? Exatamente, que é proibida mais gostoso. Exatamente. Enfim, e aí a gente foi fazer esse hangout com o cara e, meu Deus do céu, cara, nossa, foi horrível, assim, completamente diferente de todo mundo que a gente conheceu no Irã, assim, um cara realmente bom que a gente sabe separar o que é uma exceção, o que é um senso comum. Babi, e vamos falar de... Você vai falar? Fala aí. Quer perguntar coisa sem pudor? Fica à vontade. Coisa sem pudor? Eu ia só passar para a próxima pauta, que era financeiro, mas assim, você vai dar pudor? Não. Vou perguntar logo se rolou já uma homenagem, entendeu? Caralho. Eu ia perguntar, assim, eu ia para a próxima pergunta da pauta, que era sobre questões financeiras. E aí o cara lança sem pudor, então vamos lá. Rolou homenagem na viagem? O bom é que vai ser o final do episódio, vai ser aquele desfecho, ia perguntar se teve homenagem, vai ser isso, o desfecho. Ai. Então faz a perguntinha aí da parte financeira. Só pra você ter uma ideia, deu 50 Mas aí não minutos... pode pular sobre... Não, só pra ter tempo. A gente tem mais ou menos 1h20 ainda de conversa, tá? Tá. Só pra... então faz a pergunta do financeiro e o pudor é todo seu, Babi. Eu tô de boa. A gente vai responder sobre dólares ou sobre sexo grupal? Não entendi. Os dois. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Sobre responsabilidade. Tem uma parte super importante na viagem, que é a parte financeira, né? E aí, teve algum imprevisto? Quem é o responsável? Como é o planejamento dessas decisões financeiras ou de outras decisões mais complexas? Rola apontar o dedo pro amiguinho? Priscila, a culpa é sua. Henrique, você mandou mal. Eu acho que, na verdade, a maneira como a gente tem feito durante a viagem é como a gente também fazia antes, assim, desde que a gente casou efetivamente, né, quando a gente começou a morar juntos. A gente sempre teve um lema que era, cara, tudo que entra, seja 40% da renda do casal que veio, vamos supor, minha, e outro 60% da Pri, ou 20% ou 80%, enfim, tudo que entra é válido e tudo aquilo compõe um bolo só. A gente tem essa filosofia financeira. Então é o dinheiro do casal, não tem o dinheiro separado. Até porque a gente é muito permissivo, cara, eu não vou falar pra Pri, amor, não compra determinada roupa, ou não faz tal experiência porque vai gastar e tal. Essa consciência financeira... Até com chocolate? Até com chocolate, cara. Na verdade, olha só, se eu contabilizar o valor que eu gasto com cerveja versus o que ela gasta com chocolate, vai ser, assim, brutalmente diferente, sabe? A cerveja vai pesar muito mais. Então não dá nem pra entrar nesse mérito. Isso aí é um tabu, Kainan, não entra nesse papo não, cara. Vou começar a fazer as contas aqui. Não, eu perguntei isso aí só para descontrair a equipe quando tava lá no Egito. Eu lembro muito bem que a Pri entrou no shopping comigo. Ela encheu o braço de chocolate. E o Pri falou: você comprou tudo isso de chocolate? Então era só pra... Entendeu? E o que eu respondi, Kainan? Provavelmente eu respondi sim. Quero saber uma coisa. Assunto encerrado. Tem alguém do casal que seja mão de vaca, que fala assim, controla, não vamos gastar com isso não, ou os dois são, não oba-oba, mas mais tranquilos, como é que é isso? Ai, cara, acho que a gente é bem equilibrado, os dois. Acho que por isso que a gente nunca teve problemas assim. Com grana, a gente né? sempre foi com essa. A gente sempre foi. Acho que os dois têm um perfil parecido, que é um perfil ponderado. O perfil ponderado é aquele que os dois se preocupam com as finanças, mas a gente se dá sempre, inclusive antes da viagem, a gente sempre se deu, comprou aquilo que era importante para nós e o outro nunca questionou, assim.
Ó, uma pergunta para vocês em relação ao amor de vocês. Durante essa viagem, o amor de vocês foi ressignificado? O que tinha uma conotação e aí, de repente, durante a viagem foi ressignificado e começou a ter uma conotação mais forte, um significado mais forte? E aí, enfim, o que vocês, se vocês sentem isso, né? Sentiram, enfim. Sendo totalmente sincero, eu não acho que a viagem tenha ressignificado o que a gente sente um pelo outro, assim. Ela intensificou, porque vendo a Pri como ela é, né, de uma forma muito mais crua do que eu via antes, porque a gente está muito mais tempo juntos e tem muito mais oportunidades de aprender sobre o outro, eu só confirmei que eu fiz a melhor decisão da minha vida escolhendo essa mulher para passar o resto dos meus dias, assim. Sei que esse negócio ficou meio romântico agora. Ai, gente, eu vou chorar aqui. Mas eu acho que não é a viagem que vai impactar na maneira como a gente ama o outro. Eu acho que é o quanto a gente é feliz, o quanto a gente, sabe, fica contente com a presença do outro. Enfim, eu não... De verdade, não acho que a viagem esteja alterando em alguma faceta do meu amor pela Pri. Eu só acho que ela tá adicionando mais amor na equação toda, assim, porque eu tô tendo mais chances de ver ela e, felizmente, tô tendo mais chances de descobrir que eu, fiz a escolha certa pra mim. É isso que eu diria. Tá saindo uma lágrima. E você, Pri, Oh, conta meu Deus. aí. Caiu amor. Caiu uma, caiu duas. É muito amor, viu? Mesmo sem depilar toda semana, sem escova no cabelo, sem maquiagem, é muito amor, meu Deus do céu. Porque eu não gosto isso aí é a sua casca, meu amor. Isso é só a casca. Eu gosto do que tá aí dentro, entendeu? Que ótimo. A viagem judia, viu? Ô, dó da gente, viu? Ó, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, primeiro, obrigada, né, amor? Gostoso ouvir isso, né? Às vezes no dia a dia a gente... É tanta convivência, né, que o podcast tá dando oportunidade da gente até revisitar amor, alguns eu falo assuntos que eu te amo e todo falar dia. sobre isso. A gente fala mesmo. E briga todo dia também. Ó, pra mim, o que acontece é o seguinte, a gente já não era muito ligado. Pra mim, o que ressignificou, teve um significado diferente. A gente nunca foi ligado, assim, a datas e presentes e, por exemplo, data Dia dos Namorados ou aniversário de casamento e tal. A gente já não era muito ligado a isso, assim, né, comercialmente falando. Mas aqui na viagem, assim, isso foi pro chão, assim. Significância zero mesmo. Claro que a gente comemora o dia do casamento, a gente, claro, tomou uma cervejinha ali na varanda e tal, comemorou, é um dia especial. Mas todas essas datas, assim, como é todo dia, a gente não tem dia pra gente ser feliz e comemorar e falar coisas bonitas e tal. Então isso, eu ressignifiquei isso, sabe? Se essas datas, essa coisa de... porque rolava uma expectativa, sabe? Às vezes de ganhar um presente, de me levar para jantar, de não sei o quê. Eu tinha um pouco disso. Agora eu tenho zero, assim, porque isso realmente, nesse novo estilo de vida que a viagem nos trouxe e que a gente vai permanecer com isso, mesmo depois da viagem, algumas coisas, assim, nessa nossa nova relação, essas coisas, assim, têm zero importância hoje pra mim. Então, acho que eu ressignifiquei essas expectativas, assim, dessas datas, de querer tal coisa e tal, então... Agora, vem cá, alguns países, eles têm uma mente muito mais conservadora em relação à demonstração de afeto, seja a Arábia Saudita ou o próprio Irã, vocês podem dizer isso. Vocês se atentaram a esse pequeno detalhe? Como é que é você não poder fazer demonstração de afeto? Seja um beijinho no rosto, isso se tornou em algum momento um obstáculo para vocês? Isso não, porque, assim, olha, na verdade, nesses países, por exemplo, vamos dar como exemplo o Irã, nada de anormal. A única coisa que a gente não podia e não se sentia, não é que nem não podia, a gente não se sentia confortável de ficar beijando, essas coisas, mas em vários outros lugares a gente já não se sente à vontade, mas no Irã não tinha problema nenhum, podia dar beijinho, podia andar de mão dada, tudo tranquilo, não sentimos nenhuma... Mas, e falando do Irã especificamente, foi até uma quebra de
pré-conceito, né? Uma coisa é a gente ver o país, outra coisa é a gente chegar lá e ver como que a coisa é na prática. Já foi muito mais fechado do que é hoje, mas a gente viu, inclusive, vários casais iranianos andando de mão dada, o que nos deu um certo conforto, assim, de fazer a mesma coisa, sabe? A gente evitava de ficar, né, super, né, aquela coisa adolescente e tal, assim, meio explosiva no meio da rua, mas andar de mão dada, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. E outra, ninguém vai entender a gente se a gente falar qualquer coisa um pro outro, entendeu? A gente sempre tem várias formas de você demonstrar carinho, né? A gente acaba lembrando de demonstrar carinho daquela maneira de passar a mão, de tocar no cabelo, mas você, cara, olhar no olho da pessoa, profundamente falar alguma coisa é tão ou mais carinhoso do que um gesto físico especificamente, né? A Babi Então, que eu diga. Por quê? Oh, yes! Pra você entender a piada... Tem que ouvir o podcast. Tem que ouvir o podcast da Índia pra entender a piada. É um momento jabá de outros episódios, Rick. Pra aproveitar. Opa! E aí eu dou a dica, assim que desligar aqui. Vai pro final. É uma prática muito boa para casal, hein? Indico. Ah, é? Agora yes. Fiquei curioso. Quero saber. Então, voltando pro tópico de briga, né? Brigaram feio, o negócio, o bicho pegou. Vocês recorrem a quem? Tipo, vou ligar pra minha melhor amiga, vou ligar pra minha mãe, socorro, quero matar o Henrique, socorro, a Priscila encher meu saco. Como faz? Eu tomo uma cerveja. Eu como um chocolate. Eu vou até o bar mais próximo, compro uma cerveja e tá tudo bem, não é brincadeira. Não é possível, gente, só isso? Não é só isso, eu tô enchendo o saco. Isso é parte do processo. No geral, não é que eu seja insensível, tá? Mas eu, como posso dizer, sem deixar a Pri chateada. Geralmente, nas brigas, a gente, como posso dizer, a Priscila fica um pouco mais chateada do que eu, assim, enfim. Porque eu sei que daí no dia seguinte vai estar tudo bem, sei lá, não sei se é não dar importância como eu deveria, eu levar a vida leve demais, ou sei lá o quê. O amor é o mesmo, tá, amor? Fica tranquila, mas geralmente ela fica um pouco mais chateada. Então, eu acho que o processo, para mim, é mais rápido, assim, sabe? No geral, vou tomar uma cerveja, vou ler algumas notícias, ligo para amigos, eventualmente, ou para a família, que é nesse momento, né? Você briga com a pessoa, aí você sai, aí você tá sozinho, né? Por mais que seja naquele momento, sei lá, meia hora, 1 hora, 3 horinhas, você tá consigo mesmo, né? Nessa minha dificuldade de ficar sozinho, eu acabo falando com algumas pessoas, geralmente pessoas que eu gosto, ligo e bato um papo, isso também ajuda a me trazer um certo suporte, vamos dizer assim. A Pri já é um pouco diferente. Explica a tua, meu amor. Pois é, eu tenho muita dificuldade de expor quando a coisa tá acontecendo, sabe? Eu costumo ficar quietinha mesmo. Eu não consigo verbalizar isso pra ninguém. No momento em que eu tô chateada, eu realmente prefiro ficar no meu cantinho. E tem outra coisa, eu não sei se é só meu isso ou se isso acontece com outros casais, assim, casados ou não, independe disso. Mas depois que você tá com alguém, é muito difícil você compartilhar isso com a tua família. Eu até adoraria ter uma mãe que ela não ficasse preocupada. Mas se eu for falar para ela que eu briguei com o Rick, mãe toma as dores, né? Então ela vai começar a ficar brava com ele, entendeu? E no dia seguinte a gente tá bem. Então eu procuro não compartilhar isso com a família, porque senão a família toma as minhas dores e começa a ficar chateado com ele. Com as amigas, eu não sei, eu tenho a percepção de que elas, sei lá, tem mais o que fazer do que ficar me ouvindo reclamar. Se isso é bom ou ruim, sabe-se lá Deus. Viu, Kainan? Obrigado por ter sido meu suporte emocional há uns 3 dias atrás, tá? Tem importância. Depois você paga minha conta lá, tá a conta. Era com você que ele tava falando alto? Ele ligou esses dias no meio do nada. Também, amor. Então, tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Era uma reflexão que um amigo meu, que viajou em casal, o Gu, tinha bastante. Então, depois de tanto tempo junto, é realmente importante a gente não esquecer quem a gente é, quais são as nossas opiniões e, sobretudo, não se deixar levar pela opinião do outro. Senão, vocês acabam virando... Vocês até falaram, né, que é uma unidade, o casal. Como é isso para vocês? Vocês conseguem identificar coisas que vocês absorveram um do outro? Vocês conseguem entender, assim, isso é meu, isso é do Rick, isso é nosso? Como é isso?
faço um exercício quase que diário para preservar as minhas vontades e a minha identidade. Sempre tem um no casal que puxa mais, que tem assim a personalidade mais forte. Sempre tem, é normal. E essa pessoa é o Rick. Principalmente na viagem, que acho que te convida a uma reflexão maior. Você tem, acho que, mais tempo para pensar em você, nas coisas que você está fazendo e tal. Essa é uma coisa, assim, que acho que foi quando eu estava no Egito. Kainan, você lembra daquele dia que você conheceu o Rick pela primeira vez, que eu não fui? Tava só o Rick? Lembro, tá. Sim. Nesse dia, foi o dia... Caiu algumas coisas, assim, na minha cabeça nesse sentido, sabe? A partir desse dia, eu comecei a refletir cada vez mais, assim, sobre as coisas que eu realmente quero e tudo mais. Agora, num casal tem uma coisa... Ou rola concessão, ou não rola. Eu procuro saber aquilo que é realmente importante para mim. Aquilo que é real... Porque assim, ó... vamos ali tomar sorvete de uva ou de abacaxi? Se ele quer o de uva muito, eu vejo que ele quer muito de uva, eu posso abrir mão do de abacaxi. Tipo, não vai me ferir. Mas se é uma coisa que vai me ferir, que vai me machucar, é uma coisa que eu aprofundo na conversa e tento preservar em mim. Maravilhoso, eu diria, muito bom. Se eu puder complementar, cara, eu acho que a gente tende a pegar uma mania um do outro, né? Alguns pensamentos acabam se alinhando, porque em um determinado assunto, um tem argumentos que acabam, sei lá, fazendo o outro enxergar um determinado lado que ele não tinha e tal. Mas a gente consegue, eu acho que, sim, relativamente fácil preservar nossas identidades como indivíduos mesmo. É incrível como você pode passar por uma mesma situação, por exemplo, ver um mesmo filme, ter uma mesma experiência com alguém, enfim, as duas pessoas, e cada um ter um impacto em si mesmo completamente diferente, assim, sabe? Uma reflexão completamente diferente. Então, eu acho que dá, por mais que a gente viva 100% do tempo juntos, você consegue, de certo modo, preservar a tua própria identidade, respeitando que o que o outro pensa, enfim, não necessariamente discordando daquilo, e assim por diante. Babi, chegou aquele momento que o pessoal tanto gosta. Putaria, sexo, é o que o pessoal gosta. Opa! Ui! Eita! E só de bastidores, pra galera entender, a gente elabora umas perguntas e a gente manda pro convidado só pra ele ter uma ideia de que pergunta a gente vai fazer. E o casal Pri e Rick falaram aí que fizeram uma anotação dos lugares que fizeram coito, não é isso? Amor, coito, eu diria, Kainan. fala... Coito não, eu diria amor mesmo, tá? Uma foda, uma rapidinha. Sexo! Coisa coito é um negócio meio antiquado, Kainan. Aonde eles treparam. Ó, eu vou bem melhor. Eu vou sumir, deixa a Babi conduzir agora, porque ela se empolga. Eu tô aqui de boa ouvindo. Gente, eu vou dar até só, música o que eu vou ficar pensando de Babi? Deixa eu pensar mesmo. Vamos lá, gente. Olha só, primeira pergunta que eu vou lançar. Vocês já transaram em hostel, quarto compartilhado? Com certeza. Fácil. Tem várias Com técnicas. certeza. Quais monte são de as técnica. técnicas, Pri? Conta aí. Você tá falando do hostel como um todo, do quarto compartilhado, do banheiro? Quarto Qual é que é? Especificamente do quarto compartilhado, tem técnicas. Não, Não, banheiro é fácil, vai né, até Henrique? Vai até o limite. Você falar que já fui na lavanderia, fala. Aí, como a Babi perguntou, fale as técnicas. Porque esse episódio... as técnicas. Não, esse é legal. episódio, As vai ouvir, técnicas vai é ser legal. casal. Casal vai querer ouvir esses episódios. Imagina, Fala, tem um olha, casal se vamos preparando lá. para viajar o mundo. Eles estão pensando na viagem deles. E aí estão preocupados como é que vai ser a vida sexual deles no hostel. Então vocês entram aí com as dicas, entendeu? Com certeza. Gente, não Basta precisa ter se criatividade. preocupar, gente. Ó, a primeira dica é importantíssima. Se você vai reservar um lugar no hostel, você reserva a cama de baixo e a cama de cima. Por quê? Porque se alguém reservar a cama de cima, a cama balança e o amiguinho vai saber. Não é legal. Então você já pega as duas. Adorei essa dica.
Excelente dica, amor. Muito utilizada por diversas vezes. A segunda dica, olha, tem hostel que tem, esses hostels modernos, maravilhosos, tem alguns que tem cortininha, né? Aí é chuchu beleza, né? Aí é mamão com açúcar. Mas tem hostel que não tem, né? Os mais simplão, aqueles baratex, que, né, viagem baixo custo, você pega hostel barato não tem cortina. Aí posso fazer um adendo? Tem toalha e tem, olha só, quando não tem cortininha, sempre tem um cabra que vai roncar pra caralho, entendeu? Esse cara vai ser aquele cara que ele vai ajudar, igual quando você vai fazer um cocôzão, num lugar que você tá perto assim do banheiro, perto de uma sala, você liga a torneira. Por quê? Porque o barulho da torneira dá aquela abafada no som, sacou? Henrique, ninguém quer saber da sua técnica, Henrique. Ninguém sabe. Não. Todo mundo usa isso, ninguém fala. A gente sempre reclama do cara. Eu coloco música também. Também ajuda. É que a música, ela te incrimina mais, né, Babi? A música, a pessoa sabe... não tava ouvindo música, agora tá ouvindo música, foi dar uma cagadinha. Né? Mas põe a água, você tá desperdiçando a água ali, mó tempão, dependendo é verdade. Isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas não é mó tempão, é só apenas durante o momento dos quibes. Mas enfim, voltando pra parte sexual, sempre tem um cara que vai roncar no hostel, entendeu? Aí você espera esse cara começar a roncar na sinfonia dele e tal, aí ele vai ajudar a trazer um barulho pro hostel ali, entendeu? Pro quarto. Aí dá uma diminuída no impacto que você vai fazer ali do barulho. Isso ajuda também, né, amor? Ajuda. De resto, é só curtir, ser feliz. Não, pera, você esqueceu do banheiro. Peraí. Como não vou falar do banheiro? O banheiro de hostel, geralmente, às vezes, né, tem aquelas várias cabininhas e tal. Tem alguns banheiros que, inclusive, são unissex, outros não, beleza. Unissex é um pouco mais fácil. Quando é separado, daí você tem que ser um pouco mais certeiro. Mas você tem diferentes cabininhas. Mas, amor, a dica principal é não fazer isso em horário de pico. Isso, que aí você vai comprometer a dinâmica do rosto. Tu vai abrir a porta e tá esperando pra usar. Horário de pico em hostel não funciona, cara. Não vai lá na hora do banho da galera, né? Aí tu vai sair e vai ter fila. Não, horário de pico não. Essa é a primeira dica. E a segunda é sair com cara de quem tava fazendo xixi. Naturalidade. Também é boa. Exatamente, porque todo mundo trepa. Exato, cara. Exatamente. Até os hostels deviam ter uma cabininha específica para isso, né, cara? Pô, podia inovar, ter um lugar específico lá. É o lugar da... Né? Nem todo mundo quer pagar lá pela suíte privativa. O cara quer ficar na suíte no quarto compartilhado e beleza, ainda ter a oportunidade de dar aquela trepadinha bacana, marota ali, com privacidade. Né? Vou começar a dar essa sugestão para os hostels que a gente ficar. E conta uma coisa, conta essa lista aí que vocês se prepararam para contar quais foram os lugares mais diferentes, exóticos, estranhos, o que... sei lá como é que vocês querem chamar, mas aí lança essa lista aí, gente. Não, a gente fez essa lista porque, assim, a gente esquece, né? Aí a gente falou, cara, a gente vai esquecer, porque a gente começou a lembrar. Aí o Henrique falou uma que eu falei, nossa, eu tinha esquecido completamente. E daí a gente fez a lista, não só para se preparar para esse momento do podcast, mas também para a gente recordar desses memoráveis aí, né, amor? A lista vai ser guardada para o futuro e complementada com E sabe o que é engraçado? A gente às vezes tira foto, obviamente não da gente fazendo coisa, não que isso seja um problema, enfim, mas a gente tira foto, por exemplo, hoje eu tava revisando as fotos, né, que tava organizando as fotos e tal, mostrei pra Pri assim, com um sorrisinho meio de danadinho. A gente tava na Toscana, começando então por aí, vai, a lista. Não lembro qual cidade, se era Siena, Montaltino, não lembro qual que era a cidade na Toscana, a gente tinha alugado um carro, e aí tinha um lugar assim, super inspirador. Você lembra qual era a cidade, amor? Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, era um lugar super bacana, super inspirador, não tinha ninguém, aquele cenário de Toscana, uns ciprestes e tal. Botou aquele romance, aquela vontade súbita. Te deu aquela estacionadinha no carro, assim, falou, opa. De toda essa lista, eu quero saber se tem um lugar. Você sabe qual é o lugar? Da Rave. Tem da Rave nessa lista aí ou não? Acho que... Não, claro o normal. Lá foi o normal. A Bugalum. Foi maravilha lá. Você quer saber se a gente... Não, Kainan, não. A gente dormiu no mesmo quarto, Kainan. Não, a resposta é não. Eu queria saber... Mas olha só, olha, estavam dormindo no mesmo quarto, é isso? Eu perguntei para saber se eles foram tão profissionais ao ponto de eu dormir roncando e não perceber nada. Eu falei, será que eles fizeram no mesmo ambiente que eu estava e eu não percebi?
Mas Não, lá não. não, né, amor? Não, lá não. Mas ó, a gente poderia ter falado que sim, amor. O cara ia ficar falando, nossa, ele ia ficar ninjas. Deixa eu passar a oportunidade. Mas conta aí dos lugares, assim, mais diferentes. A primeira top de todas que a gente lembrou, não sei se tem alguma outra que supere essa, foi nas dunas do Saara. Num lugar assim, foda, na duna, em cima da duna. Não é no acampamento lá, ou dentro do quarto do acampamento. Não, foi na duna. Areia no corpo, como é que faz? Cara, você leva uma canga, Kainan, usa a imaginação, ó. Você leva uma canga e você faz com jeitinho, rapaz. Não, é que você Entendeu? falou top, falei, pô, esses caras foram root, fizeram na areia mesmo ali. Não, levou uma canguinha, foi né, pô? higiênico até. Mas é que foi muito legal, foi muito bonito também, porque a gente tava lá e a gente subiu uma duna, já era tipo, sei lá, bem tarde, todo mundo já tinha ido dormir, era tipo 11, meia-noite. Tava uma lua foda, assim, a gente escalando a duna. Foi memorável essa. Essa é uma das Fica a top dica of aí pra mind. galera que for pro Saara. Só subir Vale a pena. duna e... A outra ser dica feliz. também, você vai a outra dica no Saara é não ande à meia-noite, 11 da noite no Saara. Também tem essa dica, né? Às vezes você não quer encontrar dois animais. Mas olha, posso te dizer, a chance de se encontrar alguém é baixa, né, cara? É grande demais. Enfim, você não vai fazer isso também do lado do acampamento. A gente foi umas dunas um pouco mais pra frente. Tava seguro, vai. E tava uma lua cheia, então dava pra ver um pouquinho. E no Irã? Teve algum lugar no Irã, assim, tipo... Teria, né, Priscila? Se não fosse aquela dor de Opa! cabeça, né? Só ele. Então, Vou falar aqui, Henrique. vou jogar isso aqui no podcast, tá? Menino Vou falar ficou isso aqui. chateado. Fiquei chateado. A gente foi toda uma saga pra gente chegar no lugar, que a gente tava numa época de, assim, um dos meses de mais calor no Irã. A gente Eu tava avisei! agora em setembro lá. Exatamente. Fomos pro sul, aí a gente tava lá em Cashman, e aí a gente foi pra Ilha de Hormuz. Pô, um cara emprestou uma barraca pra gente, a barraca é daquelas que dá pra você abrir dos dois lados, assim, show de bola. A gente se fudeu pra chegar até lá, teve que fazer um trekking, calor desgraçado, a gente não sabia o caminho direito, foi pra esquerda, não tinha lugar pra se abrigar. Enfim, cortando ali, resumindo a história, bateu a noite, ficou fresquinho, maravilhoso, não tinha mosquito nenhum, assim, o cenário extremamente inspirador, não tinha mais ninguém, praia totalmente deserta, uma lua maravilhosa. E aí eu falei, oi Priscila, tudo bem? Aí ela falou, tudo bem, tirando essa dor de cabeça. Amor, é pra falar. Aí não rolou. Deram. Essa Ou até seja, eu é porque fiquei ela triste, perguntou do Irã, né, gente. amor? Ó, o Irã tinha umas praias aí nessas ilhas que eram bem desertas. Nadamos pelado, tudo. Mas, cara, eu fiquei com medo. O Irã, eu fiquei com receio mesmo, vou dizer a verdade, assim. Fiquei com medo Ou de seja, alguém, concordo. sei lá, aparecer. Não de sei, todos eu os fiquei países- com receio de verdade. De todos os países, vocês fizeram carimbinho. Só o Irã que não carimbou o passaporte. Carimbamos no Irã, né, Kainan? Claro, Só... Kainan, imagina, Óbvio. 40 dias. 45, tá maluco? Você é louco? Sei. 40 não, rapaz. Tá, carimbou todos, então. Entendi. Digamos assim, não rolou fazer peripécias, né? Porque eu não me senti confortável. Pra não falar Aí só fazer de carimbo, também não faço, não. a gente... O que, amor? Fazer também não faço, não, né? Concordo. Daí eu ia ficar Concordo, nervosa, concordo. não ia rolar. Tem que ser especial Daí, de alguma puta. maneira. Aí só o Henrique vai gozar e você nem aproveita a situação, né? Não? Ah, tô fora. Esse negócio aí, tô também. fora. Não tem mais Exatamente, idade, concordo. não. 11 anos depois, não. Tem que ser bom pros dois, sem dúvida. Então, pra finalizar esse bate-papo, conta pra gente que conselho vocês dariam pra quem tá pensando em viajar em casal. Se entenda primeiro antes de começar a viajar, antes de pegar a estrada. Se o casal já não tá bem e acha que a viagem vai resolver a vida do casal, vai ser uma solução para aquilo que já não tá legal, talvez o caminho não seja esse aí não. Talvez a viagem a viagem vai com certeza aflorar um monte de coisa, trazer um monte de coisa à tona e a tendência é dar merda. Então acho que essa é a primeira dica que eu poderia dar. Respeitar o espaço do outro. Eu acho que não tem viagem de volta ao mundo de longo prazo de casal que consiga sobreviver ou consiga ser feliz ou consiga ser prazerosa sem que o outro aprenda a dar espaço.
apesar de estar em casal, dar espaço e respeitar, muito respeito nos desejos do outro, assim. As pessoas têm vontades diferentes e essa viagem é uma viagem não só de conhecimento do casal, mas de autoconhecimento. Então, muito respeito por que o outro quer fazer, muita conversa na frente de fogueiras, muitos olhares e muitas taças de vinho em pôr do sol, porque viajar sozinho é maravilhoso, mas uma viagem em casal tem coisas maravilhosas, como você poder compartilhar uma reflexão, uma dor, um choro, e da individualidade, muito amor e muita curtição juntos. Momento jabá, galera. É hora de vender aquele peixinho, seja ele fresco ou não. Então, Pri e Rick, escolha aí quem que vai vender o peixe hoje. Eu vou vender o peixe. Nós somos o Pandas pelo Mundo. Então, nossa conta lá no Instagram é Pandas pelo Mundo. E nós não damos dicas de viagem. Nós não vamos falar o quanto a gente gasta por dia, por país. Mas a gente fala do nosso dia a dia, a gente mostra o que a gente está fazendo, a gente mostra a palhaçada, a gente mostra os lugares, a gente fala o que a gente aprendeu, a gente fala, sei lá, a gente mostra o que a gente é, e se você se interessar por isso, corre lá. É muito bem-vinda. Boa! Babi, qual é o seu peixe de hoje? O peixe de hoje é o de sempre, Babi Cage no Instagram. E aqui é o Kainan, a voz de sempre. Vamos ser direto, tá lá o kainan.ito no Instagram, o site norteanasul.com. E obrigado pela conversa, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pandinhas, pelo papo. Valeu, que conversa foda, que delícia. Muito boa a conversa, adorei. Valeu, gente. Então, sobe a trilha. Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Henrique, você tava viajando devagar. Não, eu tava... Concordo com a Pri. Eu sei que eu dei uma devagada, mas, porra, deixa devagar também, né? É um papo isso aqui, não é? Você vai ter devagar pra caramba. Não, eu quero...